Notícias de Fortaleza está de volta. Agora vamos falar sobre o Serviço de Unidades de Vigilância de Zoonoses, que prioriza a vigilância das doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos. Para isso, convidamos o médico veterinário e gerente da Célula de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde de Fortaleza, Atualpa Soares. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Boa tarde. Doutor, o que seria exatamente, a Unidade de Vigilância de Zoonoses? O nome ele já dá uma englobada. Na realidade, é um serviço ligado ao sistema de saúde, onde a função primordial dele é auxiliar a questão da saúde como um todo no monitoramento dessas doenças que são chamadas de zoonoses, que nada mais são do que essas doenças que podem ser transmitidas dos animais aos seres humanos. E onde eles estão instalados, como é que é essa estrutura pela cidade? A gente tem, na realidade, dentro da Célula de Vigilância Ambiental, que é um órgão da Prefeitura, a parte de zoonoses como um monitoramento. A gente tem uma unidade centro, uma unidade base, que ela fica instalada ali na Regional 4, por detrás do Muro da Oeste, ali próximo ao Maraponga Marte Moda. E essa unidade ela é o centro, é o coração. Fora essa unidade, a gente tem outras 9. Então, essas outras 9 elas são unidades menores, algumas com serviços mais restritos, outros um pouco mais amplos, mas de atendimento à população no que tange a zoonose. O que seriam esses atendimentos? São variados. Então, no geral, a gente tem o que a gente chama de atendimento básico e um atendimento mais complexo. Fazendo a divisão, o que eu chamaria de atendimento básico? Seria aquele atendimento inicial ao animal. Um exame rápido, que a gente chama de teste rápido para a leishmaniose, que é o calazar, que é um testezinho rápido que fura a ponta da orelha do cachorro, coleta uma gotinha de sangue e em torno de 10 a 20 minutos você tem ali o resultado se o animal é reagente, ou seja, positivo ou não para a leishmaniose. Outro serviço é a vacinação antirrábica. Essa vacinação está disponível para a população o ano todo nessas 10 unidades. E além disso, um suporte outro para uma dúvida que um profissional, em geral um agente de endemias, ele está lá para dar esse suporte. Em algumas outras a gente tem um atendimento mais complementar, que isso ele está junto com a presença do médico veterinário. Então a gente não tem um médico veterinário nessas 10 unidades, mas a gente está ampliando cada vez mais, hoje já são 7 unidades com médico veterinário. Esse médico veterinário ele pode dar um suporte no que tange a clínica, ou seja, o atendimento clínico ele é gratuito, então a população pode procurar nessas unidades o médico veterinário e ele auxilia num diagnóstico clínico que muitas vezes um exame desses, por exemplo, para a leishmaniose, ele pode dar negativo, mas a clínica do animal ela está indicativa de uma leishmaniose e o veterinário pode recomendar tanto ao tutor quais são as medidas que ele deve adotar, quanto alguns exames complementares que possam ser feitos. E o terceiro que é a própria unidade de zoonose. Então, na unidade da zoonose a gente tem todos esses serviços, mas o médico veterinário todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. É interessante. Você falou muito em serviços prestados e tudo. Agora, a pergunta é, o que é que não faz? A pessoa tem o bichinho lá, o cachorro ou o gato, E se vocês atendem outros bichos além de cachorro e gato? São duas perguntas. Não, tranquilo. Eu tenho um hamster, e aí? Pronto. Na realidade, esses serviços que a gente falou, como o exame de leishmaniose, ele é só para cães. A vacinação antirrábida recomendada só para cães e gatos. Certo. Isso a gente segue o que o Ministério da Saúde recomenda. Em clínicas particulares, você pode encontrar serviços complementares. Você pode levar um outro animal de outra espécie? Claro que pode. Os médicos veterinários eles estão lá, sobretudo nessas unidades, para atender. As unidades menores, como eu disse, não adianta você levar outro animal, porque os serviços que elas vão disponibilizar, você não vai encontrar nada para outras espécies. Certo. Nessas que tem veterinário, o veterinário vai prontamente atender. A gente lembra que essa clínica ela é muito voltada para a questão de, vamos dizer assim, de prevenção da população. Então, zoonoses, elas podem ser transmitidas por qualquer espécie animal. Ela é uma doença, que passa do animal para o homem. Então, os mamíferos em geral, os répteis, pássaros, todos eles são potenciais transmissores de zoonose. Então o veterinário ele vai dar uma olhada, vai primeiro ver qual é a queixa do proprietário em relação ao animal e vai ver qual é a correlação clinicamente, se aquilo pode ser uma zoonose ou não. Se for um serviço mais simples, eventualmente, ele pode fazer um indicativo de, por exemplo, uma medicação, alguma coisa que o proprietário possa fazer uso para curar o seu animal.
Se for algo mais complexo, aí realmente a estrutura dos centros zoonoses, das unidades zoonoses, elas não são afeitas a isso. Então aí realmente ele vai fazer um indicativo para a pessoa procurar um serviço particular, porque o animal possa estar necessitando realmente de uma intervenção mais específica que a gente não tem condição de fazer. Inclusive uma internação, por exemplo, né? Por exemplo, sim. Que em alguns casos é necessário. Aí, quando a gente vê que esse centro, né, essa unidade de vigilância de zoonoses recebe os animais, são animais que estão debilitados, né? E muita gente que gosta de animal, tem um carinho pelo animal, às vezes quer cuidar do animal e quer ir lá para fazer uma adoção. Ah, eu quero adotar esse bichinho, estou com pena dele, está doente, mas por que vocês não liberam a adoção? Isso é legal e eu vou fazer aqui, aproveitar rapidinho um contexto histórico para a gente entender. Sim. A população, vamos dizer assim, mais antiga, ela deve lembrar que na realidade o que a gente tinha não era nem o nome dessas unidades zoonoses, era carrocinha, enfim. Sim. Então os carros passavam para recolher os animais. Naquela época, vamos dizer assim, década de 80 para 90, quando começou esse movimento, você tinha uma importância da raiva, o ciclo da raiva. Então você tinham muitas pessoas que morriam pela raiva e a raiva era transmitida principalmente por cães. Então o cão na rua ele era um risco naquele momento, pela transmissão da raiva, que é uma doença até hoje letal. Sim. Então tinha essa sensação e vamos dizer assim, esse costume que animais de ruas deveriam ser recolhidos e levados para a zoonose. E às vezes nesse recolhimento você levava animais sadios e animais doentes. Hoje em dia mudou muito a perspectiva, então você já tem uma nova correlação do animal com o ambiente, com o homem. Nessa nova estruturação, a unidade zoonose não compete mais a ela o recolhimento de animais de rua. Então não tem mais a tal da carrocinha. Não, a carrocinha, o carro, vamos dizer que chama-se de carrocinha, claro. Ele existe. Mas ele só é acionado e só faz um serviço muito pontual. Por exemplo, você levou o seu animal e ele foi positivo para leishmaniose no exame de triagem e depois no exame confirmatório. Você, não, eu não tenho como levar, gostaria que vocês viessem fazer a busca. Entendi. Você agenda e o carro vai pegar. Situações específicas com animais que a gente chama animais de rua que são ferais. Ah, aqui na minha rua tem uma matilha, os animais não interagem com a gente, estão agredindo as pessoas. Então o serviço vai lá, tentar fazer a captura, olhar esses animais, avaliar. Se realmente detectar que são animais que, por exemplo, não conseguem conviver em sociedade, eles podem ser retirados da circulação pelo risco que eles podem causar à população. Mas, no geral, a gente só alberga animais doentes, animais com doenças terminais, animais com indicativo realmente que não podem permanecer na sociedade, como a gente falou. Então, esses animais eles não têm nenhuma recomendação para adoção. Esse é o grande problema. Animais sadios eles já não são mais preocupação da unidade zoonose. A gente acha em Fortaleza abrigos, ONGs e outros que a população de uma forma geral, ela pode buscar para fazer a adoção de animais. Tá certo. E quais são as maiores demandas dessas unidades? O que é que vocês mais veem lá? O que a gente mais recebe, assim, as unidades que tem veterinário, obviamente, a procura é por consultas e atendimento clínico de uma forma geral. Onde a gente está realmente lotado, a gente tem um maior fluxo dos veterinários, principalmente, são em locais que a gente pode dizer que são de mais baixo IDH, onde a população realmente tem menos suporte do serviço particular e precisam mais do suporte público. Então, nesses locais, que é uma coincidência também, é onde você tem uma maior circulação de leishmaniose, do calazar, por exemplo. Então, as maiores demandas são essas mesmas, o serviço pelo atendimento veterinário, a vacinação antirrábica e o exame de leishmaniose. Você falou em vacinação antirrábica, né, que é importantíssimo, né, você vacinar o cão, o gato, com essa doença tão cruel, né, que é com o animal. E a gente vai falar ainda mais sobre ela hoje no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. Mas primeiro a gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí. Voltamos com o Notícias de Fortaleza. O convidado de hoje é o gerente da Célula de Vigilância Ambiental da SMS, Atualpa Soares. Doutor, quais as orientações para quem vai fazer eutanásia dos bichos nas unidades? Aliás, lá é feita a eutanásia ou não é? Explica como é que funciona esse serviço. Tá, a eutanásia ela é um procedimento totalmente veterinário.
Em todos os sentidos. Então, a eutanásia ela só deve ser feita, recomendada por um médico veterinário, ele tem que laudar quais são os indicativos, o porquê que ele está fazendo aquele indicativo. Então, a gente recebe, eventualmente, animais que vêm de clínicas particulares, que tenham, por exemplo, com doença terminal, animais que foram atropelados e que não têm intervenções cirúrgicas que resolvam a questão deles. Então, para minimizar o sofrimento do animal, como uma questão realmente, vamos dizer assim, humanitária, a gente faz pode fazer a eutanásia. As outras situações são os animais que têm diagnósticos positivos para algumas zoonoses que têm esse indicativo. Por exemplo, raiva. A gente não tem raiva canina há um bom tempo no município de Fortaleza, né, a circulação do tipo realmente do cão doméstico, mas a recomendação do Ministério chega um animal, cão, gato ou qualquer outro mamífero suspeito de raiva, você consegue fazer o início dos sintomas clínicos, mas você não vai aguardar muitas vezes até aquele animal vir a óbito, então você já pode minimizar o sofrimento do animal indicando a eutanásia. Quando você tem a leishmaniose, por exemplo, você tem um exame que a gente chama de triagem, que é o teste rápido que a gente já citou no primeiro bloco, e você faz um confirmatório e também dá positivo. Quando o proprietário não tem condição de fazer o tratamento, isso a gente indica. Porque é caro? Muito caro. A droga realmente recomendada pelo Ministério da Saúde, se a gente chama a atenção, que o Ministério permite o tratamento desde que indicado com essa droga. Se você não utilizar essa droga, você não está fazendo o tratamento que é indicado pelo Ministério da Saúde. Você usar essa droga, você tem que usar outras drogas que é um tratamento de suporte. Se você colocar ou precificar, além dos medicamentos que vão ser utilizados, é um animal que ele não tem cura para a leishmaniose. O animal ele vai ter uma situação que ele consiga conviver muito bem, alguns sim, outros não, mas ele vai conseguir conviver bem com o parasita, de forma que você baixa realmente, vamos dizer assim, a quantidade do parasita no interior do animal, e essa baixa dentro do animal permite que ele também não transmita, mas o animal tem que estar frequentemente indo ao médico veterinário, fazer exames complementares, porque essas drogas e o próprio parasita, ele pode afetar os órgãos internos do animal, baço, rim, fígado. Então, se você colocar numa média, a gente diz porque conversa com colegas do serviço privado, o proprietário ele vai gastar aí perto de uns 300, 500 ou até mais por mês numa média com o animal. Por que a gente diz por mês? Porque um mês, por exemplo, ele vai precisar só da consulta. No outro, ele vai comprar essa medicação, que pode ser de R$1.000 a R$2.000. No outro, ele talvez necessite de alguns exames, ele já vai gastar mais 500. Então, isso é uma variação de mercado. Então, o proprietário ele tem que estar ciente que, para você fazer o tratamento correto, para realmente ter um nível de convivência com esse animal bom e que ele não sirva de reservatório para continuar transmitindo a doença, ele é um custo realmente muito elevado. E a gente diz isso, vou chamar esse alerta, por quê? Porque existe o que a gente pode dizer de muito picareta por aí. Gente se utilizando de informações mentirosas e falsas que não são técnicas, dizendo que um remédio barato cura, que um remedinho não sei o que resolve. Não resolve. Não é verdade. Não é verdade. Ele pode dar até uma aparência externa de que o animal está bem, está evoluindo. Mas internamente o animal continua com o parasita, ele vai continuar em sofrimento e o pior, sendo um reservatório e transmitindo a leishmaniose, tanto para humanos quanto para outros animais. E a gente pode fazer a eutanásia nessas unidades? Não, a única unidade que faz a eutanásia é só uma, que é a unidade de vigilância zoonose principal lá, que é o centro administrativo, vamos dizer assim, o principal, que é na Regional 4, na Rua Betel 2980. Então, mesmo nessas outras regionais, quando tem uma detecção, o que a gente faz é, ou recomenda a pessoa a levar o animal, caso ela opte, entenda, tenha os exames positivos e realmente tem a recomendação lá do veterinário nesse sentido, ou ela aciona o serviço, que é o carro que vai fazer agendado a busca do animal para levar. A eutanásia só é feita realmente na UVZ da Regional 4. Certo. Leishmaniose ou doença do carrapato, é isso? Não, leishmaniose é o calazar. O calazar. Ok, certo. Agora, antes de a gente voltar para a leishmaniose, eu gostaria de falar sobre castração, certo? A castração é feita nas unidades ou não é feita? Não é feito, não pode, nenhum serviço cirúrgico ainda no que tange aos animais, ele é liberado pelo Sistema Único de Saúde. Porque, como eu falei, o objetivo do Sistema Único de Saúde na parte animal é fazer a prevenção dessas doenças que possam
causar prejuízos ao homem. Então, não há ainda nenhum indicativo de que uma castração possa beneficiar, vamos dizer assim, em termos de transmissão de doenças zoonóticas, o homem. Né? Hoje, o que a gente tem é uma divisão muito clara, e aí a Prefeitura de Fortaleza entendeu isso de forma até meio que pioneira no Brasil, criando a questão da Coordenadoria de Proteção Animal. Então, nessa coordenadoria, a gente tem um instrumento que é o Vetmóvel, que inclusive está passando por uma reestruturação de ampliação, que ele está atendendo a população no que tange essa questão, tanto muitas vezes de uma consulta mais específica, em serviços complementares, quanto da castração. Então, a população pode procurar a COEPA, tirar suas dúvidas, tentar fazer o agendamento, que aí a COEPA ela consegue fazer realmente a castração, tanto de cães quanto de gatos. Por que é importante a castração? Olha, a castração, ela para algumas doenças, ela pode até ajudar na transmissão. Em que sentido? Um animal castrado, tanto o cão quanto o gato, e o macho ou a fêmea, isso independente, ele tende a ter um comportamento mais calmo. Então, aquelas questões que envolvem o hormônio, que agitam, que fazem os animais realmente ficarem mais ativos, elas tendem a cessar com isso. Com essa questão de tender a cessar, o animal tende a ficar mais em casa, a sair menos e, obviamente, quando sai menos, se expõe menos ao risco e, de repente, se estiver doente, ele também tende a passar menos ou a transmitir menos a doença. Entendi. Em 2019, a Rede Municipal de Saúde identificou 11 casos de calazar em humanos, uma redução de quase 70% se comparada a 2013, quando o índice chegou a 130 com 11 óbitos. No ano passado, não foi registrado nenhum óbito por leishmaniose em Fortaleza. Doutor, a que se devem esses números? Isso aí é um trabalho que a gente pode colocar, que é um trabalho de médio e longo prazo. A gente não consegue batalhar nenhuma doença, a gente tem que ser muito direto sobre todas essas questões de saúde pública do dia para a noite. Então, a Prefeitura e a Vigilância Ambiental, ela tem investido muito em diversas estratégias para auxiliar no controle. Por exemplo, em pesquisa, não na parte necessariamente de fomentar, mas em parceria com universidades, por exemplo. Muitas vezes as universidades elas querem o acesso que a gente tem de animais, de a população, que elas não têm como chegar. E a gente quer o que elas têm, que são os instrumentos de pesquisa, os pesquisadores. Então a gente faz muita parceria nesse sentido, para tentar conhecer melhor a doença, como é a dinâmica dela nos animais, alguns organismos novos que possam servir na prevenção. E fora isso também com empresas privadas. Então, a gente tem hoje, vou voltar para a leishmaniose, que é uma doença realmente que hoje acomete muito todo o Brasil. E a gente está falando sobre ela, sobre os números dela, né? Perfeito. Então, as estratégias de combate à leishmaniose nos animais, elas têm muito, elas batem muito no sentido da prevenção. A prevenção, utilizando, por exemplo, coleiras repelentes ou soluções repelentes nos animais, evitando que o mosquito faça o repasto e contamine os animais. Então, em Fortaleza, que é uma área endêmica, a gente deve sempre usar essas substâncias e esses produtos que são repelentes. No lançamento de uma coleira, por exemplo, pouco depois que ela foi lançada no Brasil, Fortaleza foi colocada no estudo, né, como sendo uma das primeiras capitais dos locais a usar essa coleira e avaliar a viabilidade. Então, isso foi uma estratégia que realmente diminuiu muito o quantitativo de casos animais. E quando a gente diminui o número de cães positivos, a gente obviamente diminui também o número de casos humanos. Com a vacina foi do mesmo jeito. A vacina ainda não existe no serviço público, como a coleira, mas a gente está fazendo ainda um estudo aqui em Fortaleza, junto com a empresa que produz a vacina, para avaliar a viabilidade, até que ponto realmente a vacinação em massa contra a leishmaniose em animais ela vai ser efetiva, ela vai ser produtiva. Então, essas estratégias juntos, né, ou seja, a parte humana, acompanhar os dados, a parte veterinária, acompanhar os dados, detectar quais são aquelas áreas que são mais vulneráveis, que estão tendo mais casos, isso tudo a gente refuta como tendo auxiliado realmente na redução do número de casos. Leishmaniose, como é que ela é passada para o ser humano? Como é que o animal passa para o ser humano? A gente tem um mosquito que é chamado de flebótomo, e esse mosquito, ele ao picar o cão infectado, ele transmite para a pessoa infectada. A gente chama a atenção da população que esse mosquito, ele está muito ligado, a gente compara muito com dengue, né? Então, a dengue é um mosquito água. Não, esse mosquito especificamente, ele gosta de matéria orgânica para se reproduzir. O que é matéria orgânica? Acúmulo de lixo, acúmulo de restos, principalmente quintais, ou seja, quintais muito sujos, com muita folha, restos de frutas. Então,
Isso acaba por propiciar realmente nesses locais a proliferação do mosquito. Então, a limpeza dos quintais, evitar criação, já não pode em Fortaleza, mas a gente sabe que na periferia tem gente que gosta de criar porcos, cavalos e outros animais. Então, as fezes desses animais também auxiliam tudo isso. Então, é a limpeza realmente dos quintais. Quando você consegue fazer e limpar e tirar essa matéria orgânica, você não propicia que o mosquito se prolifere. E também os animais. Os animais a gente tem que estar sempre protegendo, colocando repelente, substância, tendo cuidado para que o mosquito evite. A gente tem que ter tanto o cão quanto o mosquito para que a doença chegue ao homem. Entendi. É praticamente como se dá a transmissão da dengue mesmo, como o senhor falou. Agora teve uma campanha em agosto, né? Antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que o senhor detalhasse essa campanha que teve em combate à leishmaniose. Todo mês de agosto, próximo ali do dia 10, o próprio Ministério, ele coloca como a gente indica que os municípios, os estados, tirem uma semana para falar da leishmaniose. Então, nessa semana, que foi a semana do dia 10 de agosto desse ano, a gente foi em alguns locais, sobretudo mais vulneráveis, mas a gente fez nas 6 regionais de Fortaleza ações específicas e fez eventos em praças, coloca maquete para mostrar como é o ciclo de transmissão do mosquito e como a gente pode combater, faz parceria com algumas entidades privadas para que elas levem também pessoas para mostrar à população quais são as outras estratégias de combate que o serviço público muitas vezes não tem como conscientizar a população. Então, teatros e outros, enfim, com nossos mobilizadores, nossos agentes de endemias, levando à população a importância da continuidade do combate à leishmaniose e quais as estratégias que ela pode utilizar. Maravilha. Foram bons resultados? Muito bons. Os resultados é o que eu digo. A leishmaniose a gente combate muito a médio e longo prazo. A gente vem fazendo essas ações de semana há muitos anos e os resultados eu acho que são esses que a gente coloca ano após ano. Que são os números, inclusive, que em 2019, no ano passado, não foi registrado nenhum óbito humano. Perfeito. Maravilhoso. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar do combate a uma doença muito séria que atinge cães e gatos, a raiva. A gente volta já. Voltamos. A partir de agora, nosso assunto com o gerente da Célula de Vigilância Ambiental, Atualpa Soares, da SMS, é o combate à raiva em cães e gatos. Doutor, como é que você pode identificar que o cão ou o gato está com raiva? A gente avalia, na realidade, o status clínico do animal. Então, o animal ele vai mudar o seu comportamento. A raiva ela é uma doença que afeta principalmente o sistema neurológico. E como é que a gente vai fazer a detecção de que essa doença está desenvolvendo no sistema neurológico? Justamente a mudança do comportamento. Em cães a gente tem, como é mais conhecido, e principalmente quem viveu a época da raiva, a gente tem uma condição tranquila, mas era o cão furioso, o cão que vaga na rua, o cão que tem com raiva mesmo, né? Com raiva mesmo, excesso de saliva, ele baba muito, que a gente chama de cialorreia, e ele agride de graça qualquer pessoa, às vezes objetos. O gato ele começa já com um comportamento mais apático, ele começa a se esconder, buscar locais mais escuros, por exemplo, e esse comportamento apático de buscar local escuro, muitas vezes, ele combina também com a agressividade mais extensa. Então, isso por quê? Porque o animal ele fica realmente, vamos dizer assim, desnorteado. Como afeta o sistema neurológico, ele não sabe muitas vezes, vamos dizer assim, o que ele está fazendo, por que ele está agredindo, então ele muda completamente o seu comportamento. Mata o animal? Ele morre? 100% de letalidade a gente chama. Se não tratar, mas tem tratamento. O que acontece? A gente chama muita atenção da população para o monitoramento do animal. Às vezes a gente não consegue monitorar os animais ou a população na forma que cria. Então, gatos, por exemplo, que muitas vezes eles têm um acesso, saem de casa, voltam. Muitas vezes esse gato vai ter contato com o animal que é positivo, que é portador do vírus rábico, volta para casa, você não sabe que ele foi agredido, que ele teve contato, e você só vai perceber isso, digamos assim, se teve ou não esse contato, quando ele vai demonstrar que tem sintomatologia. Entendi. Nesse ponto já não tem mais tratamento, o animal vai vir a óbito, porque a letalidade é de 100%. Então, se a gente conseguir monitorar e detectou que o animal foi agredido, fazer a vacinação, aí sim você consegue realmente 100% de cura. Demorou mais do que o tempo, 100% de letalidade. Aí ele passa para o humano através da mordida. Mordedura, arranhadura principalmente. Arranhou também? Também, às vezes, lambedura, porque
o ciclo da transmissão está muito ligado à saliva. E aí a gente chama a atenção que a saliva na mordedura, na lambedura e muitas vezes também na arranhadura. Por quê? Porque os animais costumam se lamber. Então, qualquer acidente por animal, a gente chama a atenção que a população deve procurar o sistema de saúde e o sistema de saúde vai dar o indicativo da necessidade ou não realmente Porque do é tratamento. tão letal quanto no animal, no ser humano? Totalmente, os dois desenvolveram. No humano, por exemplo, se a gente for pegar na história, a gente tem pouco mais de 20 casos de cura. No mundo. Então a gente conta no dedo com a quantidade de casos. Na realidade, eu acho que hoje já são 32. Mas enfim, você conta. São relatos perigosa de casos, não é uma doença realmente que tenha cura. E o que vai diferenciar, isso eu digo cura quando a pessoa realmente já apresentou sintoma e entrou no sistema de saúde. E é uma cura que é um tratamento realmente muito doloroso. O paciente é induzido ao coma, toma uma série de medicações, você não sabe como vai ser o retorno desse coma, então realmente é um custo muito grande. A pessoa foi agredida não só por cão ou gato, mas por animais silvestres, raposas, soins ou saguis, popularmente conhecido, morcegos, ela deve procurar o sistema de saúde. Procurou o sistema de saúde, detectou que teve uma agressão ou contato, fez o uso do tratamento, que é soro ou vacina, 100% de chance de não desenvolver nada. É interessante falar isso, mas a gente vai acompanhar, até para continuar nesse assunto, né, da campanha contra a raiva, né, em Fortaleza, e a gente vai ver uma reportagem que mostra, né, vacinações em combate a essa doença em cães e gatos. A raiva é uma doença infecciosa viral que leva à morte tanto de animais mamíferos como de humanos, caso sejam infectados. O médico veterinário Francisco Barroso alerta sobre a importância da vacinação antirrábica. Nós estamos há 17 anos sem raiva humana em Fortaleza. Isso graças à vacinação maciça que se teve a partir de 2003, quando se teve um pico de raiva. Aí se começou a pensar verdadeiramente numa vacina maciça, 2 vezes por ano. A gente conseguiu controlar e até agora nenhum caso, o último caso de raiva humana em Fortaleza foi 16 de agosto de 2003. De lá para cá a gente tem controlado, não só na campanha, mas aqui nos postos que a prefeitura dispõe na cidade toda. São mais de 6 postos de vacinação durante todo o ano e aqui no centro de zoonose é de domingo a domingo. A vacinação antirrábica é a única maneira de proteger os animais contra a raiva, evitando assim a transmissão dessa doença para os humanos. Só no ano passado, mais de 400 mil animais, entre cães e gatos, foram vacinados. Os principais sintomas da raiva são o aparecimento repentino de agressividade, a salivação excessiva e a paralisia das patas traseiras. Eu já vi casos de raiva humano, né? Animais, eu observei mais de 100 cães durante esses mais de 35 anos que eu estou aqui no programa da raiva, e é muito triste. Não só por bichinho, mas quando é para uma pessoa, aquela pessoa é uma doença extremamente agressiva e contundente, e uma doença que a própria família é totalmente envolvida com aquele sofrimento terrível, né? Este ano, a expectativa é vacinar mais de 350 mil animais. Os tutores devem ir a um dos postos de vacinação portando documento oficial com foto. Os cães devem estar com guia e coleiras. Os gatos em caixas específicas para o transporte. E se o animal for bravo, deve-se adotar uma focinheira. O Edmilson levou 3 dos 7 gatos que cria para vacinar. Ele sabe da importância de proteger os bichinhos. Sempre quando tem, né, a vacinação, a gente tenta manter em dia, né? Porque é muito importante, né, fazer essas vacinas para imunizar os gatos contra a doença e a raiva, né? Essa também foi a atitude do Joel, que levou os 2 animais de estimação para tomar a vacina. Além de ser da família, além de ser um membro da família, ele também pode levar risco para as outras pessoas da casa. Então é sempre bom a gente tomar cuidado e prevenir qualquer risco, né? Além da vacinação antirrábica, a Prefeitura de Fortaleza também oferece atendimento clínico e exame do calazar de forma gratuita, em qualquer uma das 10 unidades de vigilância de zoonoses ou nos boxes como este, no posto Paulo Marcelo, no centro da capital. Atualmente, a rede conta com 9 veterinários atuando nos equipamentos. Agora, a campanha antirrábica em Fortaleza já começou, né? E vai até quando, doutor? A campanha ela teve o marco no dia 11, que foi o lançamento na unidade do Marcel de Brito, que também voltou a ter atendimento veterinário. Dia 11 de setembro agora? Isso. Certo. Dia 12 foi o dia D, onde a gente fez 223 pontos na cidade, fazendo a vacinação intensa. A gente conseguiu vacinar
perto ali de 230 mil animais, e a campanha continua até o dia 30 de outubro. A gente chama a atenção da população que a campanha, na realidade, ela não continua com esses 223 pontos. Nesse passo, a gente está fazendo nas 10 unidades, toda regional ela tem pelo menos uma unidade à disposição, então a população pode procurar a sua unidade ou procurar lá a principal, que é a unidade zoonose. A gente sempre demarca 2 unidades pontos nossa como base da prefeitura. Na Regional 4, a unidade de vigilância zoonose, que é na Rua Betel, e no posto Paulo Marcelo. Essas duas elas têm um grande diferencial, funcionam de segunda a sexta de 8 da manhã às 17 horas, e funcionam também aos sábados, domingos e feriados. Então a população pode buscar essas 2 unidades, principalmente, que ela vai encontrar o atendimento e a vacinação todos os dias da semana. Vacinei meu cãozinho ano passado, tenho que vacinar de novo? A recomendação é, primeiro, para quem adquiriu um animal há pouco tempo, a partir dos 3 meses de idade já pode fazer a vacinação, vacina uma vez por ano e continua vacinando todo ano o animal. Por que a vacinação é todo ano? A gente não tem como saber como aquele animal ele reagiu à vacina. Se tem título, se não tem, se está protegido ou não, exigiria um exame muito detalhado, muito específico e caro que o sistema não faz. Então, realmente, para não correr o risco, a gente opta pela vacinação. E a vacinação é muito segura, realmente, a gente tem a ocorrência de problemas, ela é mínima, a população pode ficar tranquila. A gente viu na reportagem que a vacinação antirrábica em 2020, ela pretende alcançar mais de 300 mil animais. É isso mesmo? É esse o resultado que vocês esperam? É isso mesmo. Isso é uma meta preconizada pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Ministério de Saúde. A gente sabe que muitas vezes nessa meta inclui pessoas que utilizam o serviço particular, então nem sempre a gente consegue atingir o 100%, realmente ele é muito raro. Mas a nossa meta é chegar próximo ali dos 70%, 80% de cobertura dessa meta do Ministério, o que realmente é uma meta extraordinária para um município do porte e do tamanho de Fortaleza. Então a gente espera que até o dia 30 de outubro a gente consiga realmente chegar nessa meta aí de cobertura de 70% a 80%. Doutor, só para encerrar e para a gente fixar bem e para que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam entender bem, além de toda a importância que você falou na questão da vacinação, né, a antirrábica, onde exatamente a pessoa que está em casa agora quer levar o cãozinho, o gato para se vacinar, leva onde? A pessoa que quer nesse momento levar o animal para fazer a vacinação, o cão ou gato, ela deve procurar uma das 10 unidades vinculadas à zoonose de Fortaleza. Essas 10 unidades elas estão espalhadas em diversos locais. Então a gente tem, tentar lembrar aqui de cabeça, unidade no Vila Velha, a gente tem unidade no Altran Nunes, a gente tem o Paulo Marcelo no centro, a gente tem unidade na Cidade 2000, a gente tem unidade zoonose lá na Regional 4, na Messejana na Regional 5, no Conjunto Ceará, que é o Maciel de Brito, na Regional 5, então no José Walter. Então qualquer uma dessas 10 unidades no site de Fortaleza ou da Secretaria Municipal de Saúde, a população vai achar, ela pode levar o seu animal de segunda a sexta, em horário de 8 às 17 horas, ela vai encontrar gente em endemias, a equipe nossa para fazer a vacinação, e finais de semana, os 2 que a gente já falou, a unidade zoonose e o posto Paulo Marcelo. Vamos fazer um apelo aqui, né? Vacine seu cãozinho, seu gatinho, vá lá, porque, como o doutor falou, é uma doença que mata, né, o seu bichinho, uma doença que pode ser transmitida também ao ser humano, às pessoas que você ama também. Então é importante ficar ligado nisso e é importante a gente saber que existe uma campanha antirrábica que promove todo esse sistema de vacinação para que não aconteça esse tipo de problema. Doutor, muito obrigado ao atual Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental da SMS, pela presença aqui no Notícias de Fortaleza. Sempre bem-vindo. Volte mais vezes quando tiver mais informações importantes para a população. E a gente que agradece, fica à disposição realmente da população e que a população pode procurar o serviço de zoonose, que vai ser muito bem atendido. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você continua com a programação da TV Terra do Sol, claro. Nos vemos em breve. Forte abraço. Tchau.